Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse sexto episódio da nossa série sobre relações eu vou falar um pouquinho sobre minimalidade e maximalidade. São duas palavras um pouquinho mais complicadas, mas enfim. Agora a gente pode falar do que é um elemento mínimo e o que é um máximo, porque temos a relação de ordem. Então lembre-se do último vídeo, eu falei um pouquinho sobre a relação de ordem, a diferença entre a relação de ordem normal, ou seja, a relação de ordem larga, e a relação de ordem restrita, porque é uma inigualdade estrita, ok? Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho, vai ser mais uma vez um vídeo de vocabulário, ok? Vou demonstrar alguns teoremas, um ou dois, três talvez, ok? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que definir o que é o mínimo e o que é o máximo, ok? Nesse vídeo, vocês vão perceber que tudo que eu falar, por exemplo, para um mínimo, vai ser a mesma coisa para o máximo, só que obviamente trocando, né? O mínimo vai ser o menor, o máximo vai ser o maior e etc. Então, muitas vezes eu só vou escrever para o mínimo e fazer uma versão resumida para o máximo, tá? Não quer dizer que o máximo ele é menos preciso, é porque basicamente é a mesma coisa, senão eu vou ficar repetindo muita coisa, tá? Então, o que é o mínimo, né? Então, obviamente a gente vai considerar um espaço E com uma relação de ordem, ok? Então a gente nota normalmente dessa forma, então E com a relação, então no caso é uma relação de ordem, né? E a gente fala que M, que pertence a E, é o mínimo de E, tal que para todo M apóstrofe, que pertence a E, temos M, que vai ser inferior ou igual a M apóstrofe, ok? Então basicamente, matematicamente isso só diz que M é o mínimo se todo elemento de E for maior ou igual que M, né? Vocês percebem que é a mesma coisa para o máximo, né? Então vai ser para todo M apóstrofo que pertence a E, só que o máximo ele vai ser maior ou igual que todos os elementos de E. Ok? Então bem simples, tá? Então esse daqui é o máximo, esse daqui é o mínimo. Até aí a gente tá tudo bem, né? O primeiro teorema para vocês é a unicidade do mínimo, né? Então eu expliquei o que é o mínimo ou o máximo, tá? Isso também tem a unicidade do máximo. Só que o que garante que ele é único? Né? O que garante que o menor elemento é o único menor elemento? Né? Por que não temos dois menores elementos? Ok? Então, logicamente, parece óbvio, só que temos que demonstrar isso matematicamente. E é muito simples, tá? Então, a demonstração bem simples. A gente vai supor que existe dois mínimos, né? A gente quer mostrar que é uma unicidade. Então, vamos supor que existam dois e ver que isso vai dar errado. Ou ver que isso dá uma condição sobre nossos dois elementos. Ok? Então, a gente, vamos supor, então suponhamos que temos x, y mínimos de E, ok? Isso significa o quê? Isso significa que, como x é o mínimo de E, x vai ser inferior ou igual a y, né? Porque, pela definição do mínimo, ele é inferior ou igual a todos os elementos de E, né? Só que y também é o mínimo. Então, temos essa condição e essa condição, né? Então, se y também é o mínimo, ele vai ser inferior ou igual a x, né? E aqui temos, né, a definição de antissimetria, isso implica que x igual a y, ok? Então, no caso, só temos um mínimo, é que ele é igual a outro mínimo, né? Então, aqui isso demonstra a unicidade do mínimo, mesma coisa para o máximo, tá? Então, lembre-se, funciona para os dois lados. Então, esse teorema é muito fácil de ser demonstrado. O que é interessante, se vocês perceberam, é que no meu teorema eu escrevi aqui se existe, ok? Então, se existe um mínimo, ele é único. Essa condição de ser existe demonstra, então, que, na verdade, um conjunto não necessariamente possui um mínimo, ok? Obviamente, se ele possui, ele é único, mas não necessariamente ele possui, né? Um exemplo claro de um conjunto que não tem mínimo é Z, os inteiros relativos. Vocês percebem que não tem menor elemento em Z. Não tem menor elemento em Z. Já os elementos naturais, o menor elemento é zero, né? Porque os inteiros naturais a gente vai ver no futuro, ele é construído a partir de zero, né? Com uma função sucessora. Mas Z não possui mínimo, ok? Um exemplo mais complicado é o conjunto de partes de E com a relação, tirando no caso, essa notação é meio diferente, né? Porque isso pode ser excluindo ou por relação. Então vai ser o conjunto de partes G excluindo o conjunto todo e o conjunto vazio, né? Porque obviamente o conjunto vazio seria o mínimo do conjunto de partes G e todo o conjunto seria o máximo. Só que se a gente tira esses dois extremos, quem sabe? A gente não sabe, ok? Então não existe mínimo ou máximo, ok? Agora, outra definição para vocês é elemento minimal e maximal.
Agora vocês podem estar se perguntando, Nicolas, a gente acabou de ver isso, né? Um mínimo e um máximo. Por que você está me falando de elemento minimal e maximal? Existe uma diferença. E é por isso que eu falei no começo do vídeo que será um vídeo mais de vocabulário, ok? Existe elementos mínimos e máximos e existe elementos minimais e maximais, ok? Eu vou explicar por que faz uma diferença de vocabulário, tá? Primeiro eu vou apresentar o que é um elemento minimal, correspondentemente também um maximal, né? Então se a gente considera um M que pertence a E, ok? É um elemento minimal, ele é definido da maneira que se não existe x que pertence a E, tal que x é estritamente inferior a M, ok? Então basicamente isso diz que M é um elemento minimal se não possui nenhum elemento que é estritamente inferior a esse elemento, ok? Mesma coisa para o maximal, só que aqui vai ser x estritamente superior a grande M, tá? Por que a gente faz a diferença do vocabulário? A gente faz a diferença do vocabulário pela questão de ordem total e ordem parcial que eu expliquei no último vídeo. Então lembre-se, ordem total é quando a gente consegue comparar todos os elementos e ordem parcial é quando a gente não consegue comparar todos os elementos, ok? A diferença é que se temos uma ordem total, isso implica que o mínimo igual ao elemento minimal. Tá? Se a ordem é total, a gente consegue comparar tudo, então não existe uma diferença entre elemento mínimo e elemento minimal. Mesma coisa para o máximo e elemento maximal. Agora, se a ordem for parcial, aí a gente tem que distinguir. Por quê? Porque x estritamente inferior a m não é mais igual à negação, né, de x superior ou igual a m. Ok? A gente perde isso porque a ordem é parcial. Então não temos essa negação porque não temos relação de ordem total. Ok? Então, como não temos essa negação, isso meio que perde a definição de mínimo, então a gente tem que criar outro tipo de vocabulário, que é o que a gente fala de elemento, bom, nesse caso eu fiz o exemplo do maximal, mas enfim, vocês entenderam, ok? Então é por isso que a gente faz a gente distingue o vocabulário. Na prática, eu vou ser bem honesto com vocês, não é muito importante, obviamente numa prova é importante, mas em provas, tipo, demonstrações mais complicadas, é importante você distinguir minimal e elemento mínimo, mas na vida corrente, assim, né, quando vocês falam de mínimo ou máximo, a gente entende que não existe diferença entre minimal e mínimo, por exemplo. Um exemplo clássico para vocês entenderem a diferença entre elemento minimal e mínimo é o conjunto zero mais infinito, com zero aberto, ok? Porque o elemento minimal desse conjunto, elemento minimal, vai ser o quê? Vai ser o limite inferior, então vai ser zero. Só que zero, se eu chamar esse conjunto de E, ele não pertence a E, porque E é aberto, ok? E elemento mínimo, ele não vai possuir elemento mínimo, porque vocês percebem que para todo x que pertence a E, né, vamos ter, por exemplo, x sobre 2, que é estritamente inferior a x, tá? Por quê? Porque, por exemplo, esse conjunto, se a gente listar, vai ser 0,001, 0,002, e obviamente eu falei 001, mas vocês veem que é um número muito, muito menor, só que nunca zero. Então o elemento minimal seria zero. Só que ele não pertence a E, e mínimo não possui, porque sempre vai haver um mínimo, sempre vai ser um número menor, né? Nunca vai ter nada que vai ser realmente o mínimo desse conjunto, ok? É um exemplo clássico para demonstrar a diferença entre elemento minimal e mínimo de um conjunto. O primeiro teorema que a gente vai falar sobre elemento minimal é a existência de um elemento minimal, ok? Então, se a gente considera E um conjunto ordenado, ok? Então, com uma relação de ordem finito, óbvio, o conjunto é finito, eu falei muito pouco sobre conjuntos infinitos, mas é muito importante essa definição finito, e vai possuir um elemento minimal, ok? É uma demonstração não tão difícil, mas um pouquinho técnica. Eu preciso introduzir para vocês um vocabulário que eu vou utilizar ele ainda no futuro, que é o vocabulário de cadeia. A gente fala que C é uma cadeia em E, né? C é uma cadeia em E, ou seja, C é o quê? C é um subconjunto de E, ok? Né? Que tem todos os elementos que são comparáveis de E.
Então, basicamente, se temos x e y que pertencem a C, então essa cadeia, isso implica que temos x que vai ser inferior ou igual a y, ou, é, é, ou eu não lembro do som do ou y que vai ser inferior ou igual a x. Ok? Então, basicamente, são elementos de E, onde a gente pode ordenar esses elementos, como se a gente fosse listar esses elementos. Né? Por isso que o nome cadeia é cadeia, uma sucessão, né? Por exemplo, a regra da cadeia na derivação, né? É uma sucessão de elementos. É por isso. Então, a gente considera um C, que é um subconjunto de E, que vai listar esses elementos. Então, todos esses elementos eles são comparáveis. A noção de comparabilidade é muito importante. Eles têm que ser comparáveis, senão não vai fazer sentido. Ok? Outro vocabulário também é uma cadeia máxima. Bom, você já supõe o que significa cadeia máxima. A cadeia máxima, ela estipula que temos uma cadeia que está no limite, ok? Ela está no limite, então a gente não pode adicionar elementos a essa cadeia, mantendo essa cadeia comparável, ok? Então é meio que a gente lista o máximo que a gente pode listar, ok? A gente vai precisar dessa noção para demonstrar a existência de um elemento mínimo, porque a gente vai considerar uma cadeia, ok? Por quê? Porque se E for finito, isso implica de maneira óbvia que uma cadeia de E, então pouco importa qual cadeia de E, ela vai ser finita. É finita. Ok? Isso é óbvio. E a gente vai considerar uma cadeia maximal, uma cadeia máxima, perdão, Cmax. Então aqui igual a elementos x1 a xk que pertence a E, tal que x1 é estritamente inferior a x2, que é estritamente inferior, etc., a xk. Lembre-se, uma cadeia, todo mundo tem que ser comparável, então a gente tem que ter uma certa ordem, e eu coloquei que vai ser estritamente inferior. Ok? E agora a gente vai resolver pelo absurdo. Então a gente vai supor, né? Então vocês podem ver aqui bem que x1 vai ser o mínimo disso, né? Até o elemento minimal disso, e a gente vai supor que x1 não é o elemento minimal, tá? Essa é a minha suposição. Se x1 não é o elemento minimal, isso implica que existe um outro elemento, então um y que pertence a E, tal que y vai ser estritamente inferior a x1, né? Porque se x1 não é o elemento minimal, existe um elemento que é estritamente inferior a x1, né? Obviamente, isso daqui quer dizer que é comparável, ok? Mas o problema é que a cadeia é maximal. Né? Então a gente não pode adicionar um y, que é estritamente inferior a x1, e mantendo isso daqui comparável, porque é maximal, pela definição de uma cadeia maximal. Então não podemos fazer isso, porque se a gente considerar uma cadeia C apóstrofe, que é igual a y inferior a x1, que é inferior a etc., até xk, né, a gente vai ter, obviamente, que C apóstrofe vai ser maior do que C, né, C max, se a gente fazer a definição pela cardinalidade. Isso claramente é absurdo, ok? Pela definição de uma cadeia maximal. Ok? Então a gente demonstrou que se E for finito, e obviamente tem uma relação de ordem, ele possui um elemento minimal. E esse elemento minimal, no nosso caso, é x1. Ok? Mais um vocabulário para vocês. Vocês veem bem que esse capítulo é um pouco chato, vou admitir para vocês, porque tem muitos vocabulários. É o vocabulário de minorante e majorante. Tá? Então, se a gente considerar um E com uma relação de ordem, ok? E a gente considera um subconjunto de E A, tá? Estritamente, né, inferior, ok? A gente considera o minorante M de A, então M que pertence a A, no caso, perdão, um minorante M, né, de A é um elemento M que pertence a E, né, tal que para todo A que pertence a esse subconjunto, temos A que vai ser superior ou igual a M, ok? Então minorante é isso, bem simples, tá? É um valor que não necessariamente esteja em A, mas que ele é inferior ou igual a todos os elementos de A, e o majorante é a mesma coisa. Tá? É um elemento que não necessariamente está em A, mas que para todo elemento que está em A, ele vai ser, nesse caso, superior ou igual a todos os elementos de A. Superior, superior. Né? Vocês também podem encontrar outro vocabulário que é ínfimo e supremo, ok? Então, o limite inferior seria o ínfimo, ok? A gente nota ele
inf, né, de ínfimo. Então temos o ínfimo de x que pertence a A, né? Então, por exemplo, ínfimo de todos os elementos que pertencem a A de E, ok, de x. E temos o supremo, que seria então o sup de x que pertence a A de E de x, ok? O que que é isso? Isso basicamente é a generalização de minorante e majorante. O limite inferior de A, ok, é o maior dos minorantes de A, ok? Então, por exemplo, temos um conjunto A, aqui temos um conjunto E. Lembre-se, o minorante não necessariamente está em A, ele não necessariamente é único, podemos ter vários minorantes, ok? Com uma relação de ordem. O ínfimo é basicamente, se eu fizer uma linha aqui, então temos A aqui. Não necessariamente temos elementos dentro de A, né? Só que o ínfimo vai ser o limite inferior de A, ok? Então ele vai ser o maior dos minorantes. E obviamente o supremo ele vai ser o menor dos majorantes, ok? Então aqui temos inf e aqui temos sup, ok? Então, por exemplo, um limite não necessariamente ele vai até o supremo ou ínfimo, né? Vai ser o valor que a função vai chegar, mas não necessariamente é o limite superior ou o limite inferior. É por isso que a gente bota essa definição, mais uma, no nosso arsenal de definições. E para nossa última definição, se minha caneta voltar, né? Nossa última definição é a definição de uma função crescente. Uma função crescente, obviamente decrescente também, tá? Porque agora que a gente tem uma relação de ordem, né, a gente agora está entendendo o que é uma relação de ordem, a gente tem a noção de função crescente e decrescente. Então, isso, obviamente, vocês já viram, né, vocês já sabem estudar as variações de uma função. Né, então, se a gente considera e f dois conjuntos com a relação de ordem respectiva inferior ou igual de e inferior ou igual de f, ok? E uma função f que vai de e a grande f, né? A gente fala que f é crescente se para todo x, y que pertence a e ao quadrado, temos se x é inferior ou igual em e a y, isso implica que f de x é inferior ou igual em f a f de y. Ok? Isso é só para mudar o tipo de relação, porque a gente mudou do espaço, mas isso é a definição de uma função crescente. Mesma coisa para uma função decrescente. Ok? Então, isso daqui é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um tema um pouquinho mais complicado. A noção de cadeia, muito importante, ok? Para a demonstração do próximo vídeo, que eu vou falar do lema de Zorn, que é um pilar da matemática. E então eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente esse capítulo não tem muitos exercícios práticos, tá? É bem mais vocabulário. Então, infelizmente temos que passar por isso para a gente ficar profissional em matemática. Ok? Então muito obrigado por ter assistido.